pessoal, tudo bom? Estamos aí com mais um vídeo nosso. Hoje continuando a nossa série aqui. Quem não viu o vídeo da semana passada, né? Vai lá nos vídeos, lá na parte vídeos e vê lá a questão nossa sobre teologia do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar aqui sobre teologia do Novo Testamento, né? É um livro editado pela editora Agnus, né? Do George Elton Leidy. Livro bem famoso aí no nosso meio brasileiro, né? Muita gente conhece como o livro do Leidy. E esse aqui é a versão revisada. Depois ela vai explicar o porquê que ela tem uma diferença da versão antiga. Para vocês que estão acompanhando o canal, a gente está fazendo essa parte da teologia agora, né? A gente vem apresentando alguns introduções. Panoramas a gente ainda vai apresentar, daqui a pouquinho. Mas a gente apresentou algumas introduções ao Antigo e ao Novo, e o último vídeo a gente fez uma teologia do Antigo. E a gente viu que a proposta é totalmente diferente. Completamente diferente do que vocês viram lá no questão da introdução que nós demos, né? A ideia é apresentar mesmo um conceito teológico, né? Dos assuntos que é tratado nos livros do Antigo Testamento. E agora a teologia do Novo Testamento também. Vai trazer um conceito mais teológico, né? Trazer a abordagem mais teológica. Apesar que o autor aqui, ele montou o livro de uma forma bem diferente do que o autor montou da questão do Antigo Testamento, né? Você pode ver. Vamos abrir o livro então para nós mostrar para vocês. É isso aí. Então, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês dentro do livro, né? Deixa eu abrir aqui. Teologia do Novo Testamento, edição revisada, né? O que é essa visão revisada? Ela tem 2 capítulos a mais do que a versão anterior. Até aqui no prefácio, né? O autor já fala bem aqui no comecinho, ó. Antes de sua morte, em 1980, George Leidy planejou uma nova edição desse livro, em que esperava sanar 2 deficiências que foram assinadas pelos revisores: a falta de uma discussão individual das teologias de cada escritor sinótico, assim como a falta de um tratamento completo do tema da unidade e a diversidade do Novo Testamento, né? Mas infelizmente o autor faleceu antes dele conseguir dar essa revisão no material dele. Então outros 2 autores fizeram a revisão dele. E vocês podem ver que a questão dessa teologia aqui do Novo Testamento é bem diferente do que a do Antigo Testamento, né? Nós podemos analisar aqui que ele começa primeiro tendo uma introdução, né, contando a história da teologia do Novo Testamento. Depois ele vai falar sobre a teologia bíblica, histórica e revelação do Novo Testamento, aquele panorama completo, né? Quase todo livro faz isso, na verdade, né? E depois ele vai trazer a questão dos evangelhos sinóticos, né? Aí você pode ver que ele faz uma separação diferente aqui na questão dos capítulos, né? Ele começa explicando quem é João Batista, a sua teologia por trás dele, vai explicar que ele era o antecessor de Cristo, que ele veio para preparar o caminho, né? Então são coisas mais teológicas, mais bíblicas, né? E aqui ele pode ver que ele vai trazer os temas realmente teológicos, né? A questão do reino de Deus, isso, né? A nova era de salvação, o Deus do reino, o mistério do reino, o reino e a igreja, a ética do reino, o Messias, o Filho do homem, Filho de Deus. Isso implica teologia, né? Com certeza. Implica teologia. Muda completamente o sentido de vocês catar uma introdução que vai tratar só de um livro, né? Aqui ele está tratando a questão de temas teológicos dentro dos sinóticos, né? Legal. Então, bem legal. Bacana que aqui, pelo jeito, ele traz uma seção, né? O problema messiânico, o Jesus da história e o Jesus histórico, né? Nossa, isso é fantástico, isso, né? Isso é muito bom, porque a teologia liberal em si meio que desacreditou algumas coisas de Jesus Cristo, né? Principalmente a questão de milagres e tal. E provavelmente ele vai estar defendendo isso aqui nesse livro. Eu digo provavelmente porque eu ainda não li esse livro, tá? Eu não tenho conhecimento. Mas provavelmente é caso disso, né? Muitas vezes o livro que nós apresentamos não consegue ler inteiro, né? São livros grandes, então em uma semana não daria conta de nós revisar o material inteiro para vocês, mas depois ele vai falar sobre a missão messiânica, né? E sobre a escatologia que tem no livro Sinóticos, né? E aqui é o capítulo 15, que ele vai falar sobre aquilo lá que nós estávamos falando que foi acrescentado, né? Ele vai falar sobre Mateus, Marcos e Lucas, vai falar mais sobre esses 3 livros, e esse aqui foi um outro autor que escreveu esse capítulo, né? Fez esse acréscimo posterior. Isso. Pelo começo aqui vocês podem ver que é muito material teológico mesmo, é quase uma sistemática, você pode falar assim, né? Pelas questões dos temas, né? E agora ele vai tratar o 4º evangelho separado do sinótico, né? Ele vai falar sobre o problema crítico, a dualismo joanino, né? A questão de falar sobre luzes, trevas,
espírito e carne, os opostos, né, que João começa a tratar no seu evangelho, né? Vai tratar aí também nesse capítulo sobre o dualismo grego, com a questão do corpo com o espírito, né? Com a alma, né? Que tinha muito essa questão dos gregos, né? Vai falar um pouquinho também sobre cristologia, né? Um assunto muito tratado no evangelho de João. Sim. A questão também da vida eterna, vida cristã, o Espírito Santo, também vai falar da escatologia aí no quarto evangelho, né? A maioria dos estudos do Novo Testamento sempre traz separado os sinóticos do quarto evangelho, né? Porque são coisas diferentes, né? O evangelho de João não tem muita coisa parecida com os 3 primeiros livros, né? Isso. Aí depois ele vai começar a dar uma atenção especial para o livro de Atos, né? Que ele vai falar da igreja primitiva, mas trazendo aí a teologia em si, que ele vai falar sobre a teologia de Atos, né? Vai falar sobre a ressurreição de Jesus, o querigma escatológico, o querigma que é a mensagem, né? A mensagem que a igreja de Atos trazia com respeito à vinda de Cristo. Isso é uma coisa muito legal. Você pode ver em Atos, o pessoal já estava esperando que Cristo ia voltar amanhã, né? Sim. Então o pessoal não ligava para ter dinheiro, não ligava para ter bem. Tudo, cara. Vendia tudo entre si. Sim, porque já estava esperando que Cristo ia voltar logo, né? Então é uma coisa bem legal. E muitas vezes você lê na Atos, você não tem esse panorama desse pensamento, né? Depois ele vai tratar da teologia de Paulo, que aí a coisa... Porque Paulo é um cara complexo, né? Sim. Sabe que toda a teologia que foi desenvolvida por Paulo, inclusive acho que Pedro, né? Quando está escrevendo uma de suas cartas, ele fala que os escritos de Paulo são muito difíceis de entender realmente. Você pode ver que pela questão de página, ele não vai tratar muito assunto, mais ou menos umas 200 páginas. Tem livros específicos para falar da teologia de Paulo, que é mais ou menos umas 500, 600 até 1000 páginas. Então ele vai dar um resumo aqui sobre essa teologia, né? Então a gente vai tratar aqui, né, das fontes do pensamento de Paulo, a humanidade sem Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, né? Vai falar da expiação. Aí vai falar de justificação, reconciliação, a psicologia paulina, olha, bem legal. A nova vida em Cristo, a questão da lei, a vida cristã, a igreja e também é uma seção escatológica em Paulo, né? Então você pode ver que ele vai tratar bastante assuntos bem legal dentro das cartas de Paulo, né? Isso. Então, eu queria hoje falar sobre a pessoa de Cristo só com base no pensamento de Paulo. Cara, fantástico um capítulo para você ler e estudar sobre isso. Exatamente. Então é muito bacana. Já a outra sessão, ele vai trazer a carta aos Hebreus. E aí nós não podemos afirmar quem é que escreve, então ele traz junto com as epístolas gerais, né? Que é Tiago, Judas, Pedro, né? E também as cartas do apóstolo João, né? Que escreveu o Evangelho, mas também escreveu algumas cartas. E depois ele traz uma sessão só para o Apocalipse, né? E depois ele tem um apêndice aqui, né? O capítulo 45, né? Que é a unidade, diversidade do Novo Testamento, que foi o segundo capítulo agregado nessa revisão aqui pelo autor David. Vou mostrar para o pessoal dentro do livro mais ou menos como que é a sua estrutura de separação, para vocês terem uma ideia. Então vamos catar o capítulo aqui falando sobre Paulo, né? Capítulo 27. Muito legal que ele já começa aqui falando sobre a bibliografia para interpretação. Então já traz uma porrada de coisa aqui para você poder. Depois, como a bibliografia adicional, então ele pede para você pesquisar mais isso. E sobre a teologia de Paulo, todas as informações da onde ele tirou, da onde ele pesquisou, só para escrever o capítulo 27. Então você pode ver que é muita informação. Olha aqui, tem mais virando a página. Até que é um capítulo relativamente curto, né? Isso, então são muita informação que ele pesquisou realmente para poder escrever esse livro. Então é muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, tá vendo, sobre Paulo, né, sendo judeu. Sim, vai contar a história dele antes do judeu, vai falar sobre a perseguição. E fala, né, como rabino judeu, Paulo partilhava inquestionavelmente a fé judaica, né, na centralidade da lei. Sim. Mesmo após converter-se ao cristianismo, ele afirmou que a lei é espiritual. Vai tratar disso Paulo como um judeu, né? Como um judeu. Depois ele vai trazer Paulo como cristão. Sim, depois da sua conversão. Diferente já. Eu acho uma coisa muito legal nos livros, quando você está estudando, muitas vezes o autor ele tem uma ideia, ele escreve a sua ideia, só que ele não dá uma justificativa bíblica para ela. Aqui nós podemos ver que ele cita muito o versículo bíblico, né? Então isso é legal, porque talvez você não saiba onde o cara tirou aquela interpretação, porque o cara escreveu. Então aqui ele traz os versículos. Acho muito legal isso no livro. Depois ele vai falar um pouquinho aqui, né? Eis que tudo se fez novo, onde ele vai tratar que fala, né? Paulo faz um contraste entre a morte que entrou nesse mundo por meio de um homem e a ressurreição dentre os mortos que também entrou nesse mundo por intermédio de um homem, né? Onde a humanidade estava toda caída em pecado por causa do pecado de Adão. E aí o segundo Adão, que é Cristo, né? Que vem e traz
novidade de vida, onde agora em Cristo a gente pode se reconciliar com Deus novamente. E só Paulo fala isso. É. Só nas cartas de Paulo você vai entender isso. Que ele Essa já teologia é muito bem desenvolvida, principalmente na carta de Romanos. Sim. Capítulo 5, Paulo vai falar muito dessa questão de Cristo e Adão. Muito legal. Aqui, né, ele vai falar sobre o âmago, né, da teologia paulina, ou seja, o centro da teologia, né, Sim. o conceito que une tudo em torno da teologia que Paulo faz. É difícil se for pensar, né? Porque Paulo escreveu muito, hein? Escreveu muito, mas pode ver que é muito bem desenvolvido aqui, Sim. né? Apesar de não ser muito grande o capítulo, né? E aqui, As as notas notas de rodapé. no final de cada capítulo, né? Isso, bastante, ó. Por um capítulo pequeno, tem 62 notas, bem vazado, né? Depois, olha o capítulo 28, as fontes do pensamento de Paulo, vai estar na natureza de nossas fontes, a atitude de Paulo para com sua própria mensagem, Paulo o apóstolo, né? Os apóstolos e a revelação, vai falar um pouquinho sobre a questão apostólica, né? Revelação e tradição. Olha, Paulo e o Antigo Testamento. Então, é muita informação, cara. Cara, é bem legal. Não tem nada a ver com o que nós mostramos até agora, com o pessoal. Então é uma teologia, cara, bem específica, principalmente por questão de temas ou por pessoas, né? Então é um livro show de bola para vocês poderem estudar em casa, ajudar vocês a montar suas aulas na EBD, grupo pequenos, ou seus podcasts, né? Pois é. Quem sabe? Não tem nada melhor do que você ler a Bíblia, né? Você ler um livro da Bíblia e depois você ter um material desse para você entender toda aquela teologia tratada naquele livro. Cara. Porque muitas vezes você lê os versículos e você não faz uma alusão ao que ele quer falar. E muitas vezes você pega um autor que já comentou e explicou, cara, você tem uma noção bem melhor sobre aquilo, né? Verdade. Então tá aqui mais uma dica nossa do grego para vocês. Teologia do Novo Testamento, edição revisada da editora Agnus George Led. Tá aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar aí para estar adquirindo esse material. E aí, pessoal, dá aquele joinha aí no canal, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para chegar a notificação para você, né? Chega tanto no aplicativo ou por e-mail, né? Então, pessoal, fica ligado no canal que ainda tem muito vídeo ainda falando sobre o Antigo e Novo Testamento aqui para vocês. Não esqueça também do nosso site, grego.com, onde lá você tem acesso aos nossos podcasts, né? Sim. Aqui a gente trata especificamente mais da questão da parte literária do nosso canal, mas lá no nosso site você tem os nossos podcasts também, que a gente está abordando também muita teologia lá, né? Tá ficando top. Tá ficando bom. Os últimos podcasts a gente tem tratado bastante aí da questão da teologia sistemática. Tá? Já saiu aí, você viu aí o nosso último episódio, que foi sobre a questão da vontade de Deus, né? Que é uma das matérias da teontologia, então é uma das matérias da teologia sistemática. Você pode estar acessando o nosso site e conferindo lá também o nosso podcast, beleza? Até mais, pessoal.